Olá, nós estamos chegando para mais um estudo aqui na carta que Paulo escreve a Filemon, agradecendo a você que está nos acompanhando todos os dias, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E eu peço gentilmente, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal ainda, deixe o seu joinha, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para que outras pessoas sejam também alcançadas pela mensagem. E antes de prosseguir o vídeo, eu peço a você que leia toda a carta de Filemon. São poucos versículos, leia ela rapidinho ou mesmo ouça a leitura. Tem aqui neste canal um vídeo, um áudio da leitura desta carta. Isso vai te ajudar a compreender melhor os estudos que estamos fazendo. Leia a carta e vamos então seguindo o nosso estudo. Nós estamos aqui observando nesses dias as principais ênfases desta carta que Paulo escreve a Filemon. Nestes pensamentos, nós já falamos sobre o poder do Evangelho, nós falamos da igualdade do Evangelho, nós já observamos também a providência do Evangelho e a graça do Evangelho. Nos nossos pensamentos de hoje, quero pensar um pouquinho sobre o perdão do Evangelho. A carta que Paulo escreve a Filemon é um grande compêndio acerca do perdão. É interessante pensar como Paulo aborda a questão do perdão em diversos aspectos. Lembrando que aqueles que foram perdoados devem perdoar. Isso Paulo deixa muito claro no texto. Aqueles que foram libertados por Cristo devem despedaçar todo o jugo. Aqueles que foram alvos da graça precisam ser canais desta mesma graça. Aqueles que experimentaram o amor de Deus devem distribuir com generosidade esse mesmo amor. Quando olhamos aqui, Filemon era amigo de Paulo, mas também era o senhor de Onésimo. E lembrando que Onésimo era um fugitivo, havia feito coisas erradas. Ele poderia muito bem, Filemon poderia punir Onésimo como um ladrão fugitivo. Agora, Paulo roga a Filemon que o receba com punição, mas com perdão, como um verdadeiro irmão na família da fé. Observe o versículo 17. O nome Onésimo na língua grega, ele tem um significado interessante. Onésimo significa útil, proveitoso. Porém, em certo momento, esse Onésimo, ele se tornou inútil a Filemon. Mas agora, ele é útil. Observe o versículo 11. Filemon o havia perdido por um tempo. Agora poderia tê-lo novamente para sempre. Olha o versículo 15. Filemon deve recebê-lo novamente, ainda que não mais como escravo, mas como um irmão cristão. Olha o verso 16. Agora é um filho na fé do apóstolo Paulo e Filemon deve recebê-lo como se recebesse o próprio Paulo. É interessante pensar e eu concordo com o que escreveu Ralph Martin. Ele diz: o que percorre o apelo de Paulo é a correnteza da compaixão cristã, conforme o versículo 12. E a lembrança poderosa de que Filemon já está devendo ao próprio Paulo, pois Filemon deve à pregação do Evangelho por Paulo a própria salvação dentro da soberania de Deus. As notas são características, diz assim, no verso 9, em nome do amor. O verso 20 diz, reanima-me o coração em Cristo. Verso 17, e recebo a este escravo fugitivo como se fosse a mim mesmo. No sentido de Filemon ir além do limite do desejo de Paulo. E esse apelo é reforçado pela perspectiva da visita do apóstolo Paulo, relatada no versículo 22. É interessante observar como que Filemon deve exercer o perdão a Onésimo, pelo mesmo fato de ter sido perdoado. Isso nos faz refletir sobre o nosso papel de cristão, como devemos perdoar no âmbito como fomos perdoados, que devemos demonstrar graça e misericórdia no mesmo âmbito que recebemos da parte do nosso Deus, graça e misericórdia, que devemos ser generosos da forma com que o Senhor foi generoso para conosco. E Paulo relembra isso, como eu disse aqui há pouco,
na perspectiva de Filemon com o próprio apóstolo Paulo no ato da pregação do evangelho, da conversão, da salvação, e Paulo traz isso à memória de Filemon. Perdão do evangelho, isso é a marca que nós precisamos lembrar e muito bem relatado aqui nesta pequena epístola que Paulo escreve. Meus amados irmãos, que nós possamos vivenciar esta realidade, de demonstrar aquilo que nós recebemos, de passar para frente aquilo que nos alcançou um dia. Esse é o verdadeiro testemunho cristão que nós precisamos viver. Que a marca do perdão do evangelho que nos alcançou possa ser vista através de nós e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.